Presidente, meus cumprimentos ao senhor, aos demais vereadores, a quem nos acompanha de casa. Queria fazer um cumprimento especial ao Vini, que é um amigo nosso da Comissão do Meio Ambiente, a professora Vânia, a Renata, a Tina também. Presidente, a bancada do PCdoB fez muita força para não votar a Lei das Águas no dia 24, 23. Todos aqui sabem, né? Fizemos 140 emendas a esse processo, esse projeto de lei. Fui o relator dele na Comissão do Meio Ambiente, apresentei todas as ressalvas, mas a nossa bancada fez uma opção, presidente Wagner, e me refiro a toda a comunidade, que foi alterar o que a gente achava que tinha que ser alterado. Dessas 140 emendas que nós fizemos, nossa bancada, vereador Edson, entendeu que 7 pontos eram cruciais e não poderiam avançar na nova Lei das Águas. A primeira questão tem direta relação com a represa do Samoara, que efetivamente estava sendo integralmente desconstituída e se tornava um lago no nosso município, e nós somos totalmente contrários. E apresentamos uma emenda que que o município aderiu e apresentou no substitutivo, que torna uma reserva de disponibilidade hídrica. Então, bom, a represa do Samoara se tornou uma reserva de disponibilidade hídrica por uma luta da nossa bancada. Nós ainda entendíamos que o zoneamento de uso misto no lado esquerdo da RS não servia, porque ali é uma zona industrial, o lado esquerdo de quem se desloca a Farroupilha. O lado direito deveria ser preservado e o lado esquerdo deveria ser uma zona industrial, porque essa cidade precisa crescer para algum lado. E entre crescer para a Zona Leste e crescer para a Zona Oeste, que ela cresça para a Zona Oeste, preservando integralmente a Zona Leste. Nós entendíamos que se havia possibilidade de construção de condomínios fechados, o município manteve a posição que houvesse a possibilidade da construção de casas de habitação de interesse social. Que se o rico pode morar lá, o pobre pode também. E nós apresentamos emenda. Nós entendemos que os diversos poços artesianos furados ilegalmente em Fazenda Souza, furados ilegalmente no Serrano, precisavam acabar, que esse era o grande prejuízo. E apresentamos uma emenda para determinar que não havia mais a necessidade de sumidor exclusivamente de fossa séptica. Nós apresentamos ainda uma emenda para evitar a criação de suínos em larga escala, que nós entendemos que o prejuízo na bacia seja gigantesco. Apresentamos um regime simplificado para o pequeno agricultor, que não adianta a gente tratar quem tem 5.000 hectares, vereador Adonei, como aquele que tem 12 hectares, como aquele que tem 48 hectares em locais que muitas vezes não são utilizáveis. Nós apresentamos aqui uma proposta da vereadora Andressa com uma redação apresentada pela minha amiga doutora Renata, para que houvesse ampla transparência quanto à situação das zonas de água. Nós precisamos saber, professora Vânia, como está cada situação e se essa lei aqui causa prejuízo ou não causa prejuízo, para que a gente possa rever, como eu apresentei no nosso parecer. Nós alteramos as competências dos conselhos, por entender que um conselho de técnicos, não ouvindo a comunidade afetada, promoveria um atraso significativo. É inegável que há intensificação urbana, é inegável que há ampliação da atividade econômica, é inegável que há aumento sobre a pressão dos mananciais. Mas é inegável que nós temos que proteger o meio ambiente. Eu e a vereadora Andressa poderíamos votar não, e politicamente seria a decisão mais fácil que eu faria. Agora, eu já me expliquei com todos aqueles que militam no meio ambiente comigo, e nós preferimos fazer todas essas emendas e deixar a lei do jeito que nós entendemos que ela tem que ser. E acordo se faz, como eu aprendi com o meu grande amigo Paulo Spagnoli, quando está ruim para os dois. Se pedir para mim se a lei está boa, não está, professora Vânia. Se pedir para o município se a lei está boa, não está. Se pedir para os pescadores se a lei está boa, também não está. Se pedir para quem cria suínos, também não está. Se pedir para quem planta eucalipto, porque nós vedamos também a plantação de pinos-ilhote, também não está. Essa lei, da minha parte, é a lei que deu-se para fazer, vereador Edson. E a bancada do PCdoB tem um orgulho extremo de ter lutado até o último dia para mudar a lei. Nós mudamos a lei em 10 pontos. E em 10 pontos que visam honrar o artigo 225 da Constituição para garantir para a futura geração os acessos aos recursos que a minha geração e que a da vereadora Andressa tivemos, que a nossa geração teve. Então, presidente, por entender que política se faz da melhor forma com diálogo, por entender que as alterações que nós propomos foram aceitas, nós votaremos sim e ficamos muito felizes
porque essas 10 aglomerações conjuram o meio ambiente no próximo período, mas mais do que tudo, presidente, garantam que essa cidade siga num rumo de ter a água como prioridade e que nós possamos, para concluir, quando a gente for debater uma lei superior a essa, que é a lei do parcelamento do solo, ouvir as comunidades. E não só ouvir as comunidades do interior, ouvir os técnicos, como a professora Vânia, que eu pedi para oficiar, ouvir todos aqueles que entendem que o meio ambiente deve ser o principal ponto de pauta da nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado.